Saudações a todos os presentes, saudações conforme o fuso horário. Estamos de volta, novamente o professor, escritor e ensaísta João Fernando André, e nesta comunicação, como está aí o título, vamos falar um pouco do historial aqui das senhoras na literatura angolana. Em primeiro lugar, queremos deixar claro que não vamos entender aqui literatura simplesmente naquela noção restrita, naquela noção que reduz a literatura ao fazer artístico, mas vamos entender literatura neste ensaio como todo o conjunto de obras pertencentes a um país. No caso aqui o país é Angola. Esta comunicação resulta de uma pesquisa que fomos fazendo e vamos deixar aqui luzes do que depois poderão ler em boa hora. Então, como é que anda a instituição literatura angolana, a literatura angolana? Que estamos a falar, atenção, não literatura naquela noção restrita, mas na noção mais ampla. As senhoras, onde é que ficam? E alguns feministas vão então dizer que é preciso equilibrar. Quase que não se fala das senhoras na instituição literatura angolana. Como é que surgiram? Em que ano começou a se notar a presença das senhoras na literatura aqui em Angola? Em primeiro lugar, deixar claro que a figura das senhoras sempre foi relegada ao segundo plano. Isso está mais claro do que água. Sociedades machistas, sexistas, colocaram a figura das senhoras durante muito tempo no segundo plano. A mulher, ao que se concebia, ela devia crescer, ter alguma instrução, mas essa instrução, com base nas famílias nucleares, os modelos de famílias nucleares, o fim último era a procriação. Procriação, cuidar do senhor, do marido e dos filhos. Tanto é assim que em muitos livros de filosofia da família, ou ainda em sociologia da família, vamos encontrar alguns renomados filósofos a trazerem essa perspectiva. Por a mulher, para a mulher, ela tem ou desempenha melhor o papel de educar os filhos e de cuidar do lar. Mas hoje, nessa sociedade líquida, esses valores sólidos do século passado, que vigoraram até o século passado, estão mais fluidos. E isto começa, na verdade, a ser questionado já desde os finais do século XVIII, com a Revolução Industrial. Nas sociedades africanas, a figura da mulher não é lá tanto como nós temos comunicações lá, quer no nosso YouTube, quer nas nossas páginas de Facebook,
Se ainda não se inscreveu em Cultura e Literaturas João Fernando André, aproveite e vá lá fazer inscrição no canal do YouTube. Vamos notar que a noção de gênero nas sociedades africanas é um pouco complexa. Tanto é assim que uma mulher pode desempenhar o papel de pai na família. E todos os homens devem respeitá-la pelo fato de ser na linhagem a mais velha. Deve ser respeitada e desempenhar esse papel. Ora, vamos então entrar aqui e já se pode notar que essa figura da senhora foi durante muito tempo relegada, deixada ao segundo plano. Na instituição de literatura angolana acontece a mesma coisa. Vamos ver que Angola, em Angola temos uma população multicultural e se olharmos para aquela noção de raça, vamos notar que temos aqui brancos, mestiços, negros, mas na verdade somos todos mestiços. A história da humanidade é mestiça, vamos assim dizer. Estas, para as senhoras, todas elas sofreram e continuam em muitos casos a sofrer, relegadas ao segundo plano. Vejamos então o que era a praxe nos tempos coloniais. As senhoras desempenhavam este papel da procriação e de cuidar do lar. Poucas iam para a escola, porque olhamos e já dissemos em muitas comunicações e reflexões, cá em Angola enquanto província ultramarina de Portugal, quase que não se falava do ensino. Ou seja, é um ensino rudimentar, um ensino triste, péssimo, que apenas começou a se notar nos anos 60 do século passado. Então, durante os 400 anos, houve mais catequização do que ensino propriamente dito. Isso para o geral. E normalmente os homens é que deviam ter acesso ao ensino. Desse ensino rudimentar, alguns homens conseguiram fazer as suas formações, a dita quarta classe, que muitos conhecem, e outros chegaram aos liceus. Mas as senhoras, poucas tinham essa chance. Relegadas, em primeiro lugar, ao papel da procriação. Em segundo lugar, as brancas e algumas mestiças, vamos assim dizer, na sociedade colonial angolana. Eram donas de casa, donas de lar, mas até comandavam comércio de escravos. Fala-se de Dona Ana Joaquina e outras senhoras que comandavam. Aqui temos aquele lugar, Dona Ana Joaquina. Dona Ana Joaquina comandava frotas de negócios de escravos. Eu fui uma esclavagista. E aqui o ponto ligado às letras, as senhoras não tinham muita chance. Então eram umas, em primeiro lugar, desempenhavam o papel de esposas e donas de casa. E em segundo lugar, vamos notar as negras principalmente, tinham o papel de operárias também, estavam aí a cuidar de casas, como donas de casa, e também muitas como camponesas, e umas poucas tinham a chance ainda, vamos assim dizer, ou oportunidade, de cair nas graças de colonos comerciantes e até mesmo funcionários da administração, e acabavam por ser
Então, esposas ou segundas esposas protegidas daqueles senhores sexistas, colonialistas. Podemos notar que muitas até acabavam por desempenhando bem os seus papéis de mulheres, algumas até acabavam, e aí vamos notar que algumas começaram então depois a ter um pouquinho de peso, vamos assim dizer, na sociedade, porque muitas vezes quando alguns senhores faleciam, algumas negras acabavam por ficar com as heranças. Estamos aqui a ver, por exemplo, a novela Ngamuturi vai trazer, de Alfredo Trono, vai trazer este papel, esta visão. Ora, então, até o ano de 1944, quase que não se falava de uma obra publicada, não se conhece uma obra publicada por uma mulher em Angola ou de Angola. Isto vai acabar no ano de 1944, quando Lília da Fonseca vai publicar a primeira obra que se conhece de uma autora angolana. Esta obra é a obra Panguila. Ora, mais tarde, vamos ver na Casa dos Estudantes do Império em Portugal, há uma comunicação no nosso YouTube sobre a Casa dos Estudantes do Império, como era, o que é que aconteceu. Lá, podem ir lá ver, se tem tiver tempo e disponibilidade. Lá na Casa dos Estudantes do Império vamos encontrar uma senhora muito conhecida pela declamação, e por alguma poesia e o seu dinamismo, o seu nacionalismo, vamos assim, também considerar. Estamos a falar de Alda Lara. Esta Alda Lara vai ter um destaque e vai apresentar apenas uma obra muito mais tarde, lá pelos anos 60, que vai apresentar um poemário, o que se conhece, um poemário dela, que vai resultar da recolha de textos poéticos. E falamos ainda um caso curioso. Claro que nesta comunicação nós não vamos dizer todas as senhoras, mas vamos dizer as expoentes, vamos dizer também as caboqueiras, já estamos aqui a dizer as caboqueiras, e depois vamos dizer então a soma desse estudo que fizemos, este inventário. Um caso curioso, e devido às sociedades sexistas e machistas, e Angola também faz parte deste grupo, infelizmente, feliz ou infelizmente, mas aqui mesmo infelizmente. Um caso curioso e que quase ninguém fala é o caso de Ermelinda Xavier. Ermelinda Xavier é das poucas senhoras que se conhece que fizeram parte, e aqui ela, vamos citar, ela fez parte do movimento dos novos intelectuais de Angola. Publicou aí textos na revista Mensagem à Voz dos Naturais de Angola. Preciso não confundir mensagem à Voz dos Naturais de Angola. Se quiserem uma comunicação sobre isso,
Bom, podem aqui pedir e vamos lá ver se depois conseguirmos fazer a respeito disto. Então, Ermelinda jogou ou desempenhou um papel importante no movimento dos novos intelectuais de Angola, porque se tratava de uma senhora e tinham textos com boa qualidade do que nós lemos a respeito da sua poética. E é pouco conhecida em Angola. Ora, consideramos assim as caboqueiras da instituição Literatura Angolana, Lília da Fonseca, que publica o primeiro livro de uma senhora conhecida em Angola, 1944, a obra é Panguila. Conhecemos ainda uma caboqueira, outra caboqueira, Ermelinda Xavier e Alda Lara. São as caboqueiras da instituição de literatura angolana. Estas senhoras produziram e são mesmo as caboqueiras. Depois, vamos notar, tudo com a independência da Angola, um conjunto, algumas senhoras, aparecem nomes como da grande Paula Tavares, Ana Paula Tavares, muito conhecida, das poucas que eu conhecida. Vamos notar ainda Lisa Castel, também, essa é também pouco conhecida. Lisa Castel tem uma boa poesia e bons textos, mas é pouco conhecida. E temos mais um conjunto de senhoras que foram surgindo. Há pouca educação para as senhoras. Há poucas oportunidades para as senhoras. Isso é verdade. Estamos a falar de uma instituição literária das mais antigas nos PALOP. Aquela onde surge a primeira obra escrita na África de língua oficial, hoje de língua oficial portuguesa. Estamos a falar de uma instituição literária que tem um corpus de autores que ronda os 2.700, quase 3.000 autores. Então, a literatura, a instituição de literatura angolana, aqui no sentido amplo, tem cerca de 3.000 autores. Mas vamos falar, segundo o estudo que fizemos, e vamos continuar, não passamos de 200 escritoras. Temos um universo de 160, então a estatística vamos esticar para 200, mas o estudo que fizemos deu-nos 158 escritoras, autoras de Angola. Num universo de quase 3.000 autores, cerca de 200. Podemos notar. Nos anos 2000, a União dos Escritores Angolanos, desempenhando seu papel de farol da literatura angolana, vai fazer a publicação da primeira antologia feminina de literatura. Vamos a falar da antologia O Amor Tem Asas de Ouro.
esta antologia, e fica aí a pergunta, antologia ou coletânea? Bom, em parte é antologia, em parte é coletânea, porque há aí textos publicados já e textos que não tinham sido publicados antes. Então, esta antologia vai trazer textos apenas de senhoras. Mais tarde, depois dos anos 2010, vai aparecer a segunda coletânea feminina, e esta coletânea chama-se O Canto da Quianda, publicada pelo Levarte. Este Levarte, um movimento cívico-cultural de grande realce na instituição de literatura angolana. Marcou o seu tempo e continua até hoje como um movimento cívico-cultural, mas já fez mais. Nos últimos 5 anos vão surgir até aqui, em 2018, 19 e 20, vão surgir mais 2 coletâneas. Uma é Borboletas, também feminina, antologia feminina, e a outra é Volúpias das Palavras. Esta Volúpia das Palavras sai em formato digital, então a carência, a produção do livro físico, isso é algo que se vai notando cada vez mais na literatura angolana e também no mundo em si, vamos dizer, a dinâmica da atualidade. E realça-se aqui que esta antologia, esta não é antologia, esta é mesmo coletânea. Esta Volúpia das Palavras é uma coletânea. É a primeira coletânea de textos com viés erótico propriamente dito. Só de senhoras. Visão erótica das senhoras. Já podemos imaginar, as senhoras são muito quentes. Então aí se pode imaginar. Portanto, estamos a falar de alguns aspectos aqui que levam a existir poucas senhoras a produzirem literatura em Angola. É que temos poucas políticas que incentivam as senhoras, as jovens, a produzirem o texto literário. As escolas são, as turmas das escolas são constituídas, como em grande parte do mundo, maior parte por senhoras, mas na produção literária, a produção de livros, vamos notar que são apenas cerca de 200. Quer dizer, o Ministério da Mulher e Ação Social, ou como é que isso se chama, certo? O próprio Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e o próprio Estado, o governo, assim dizer, tem poucas políticas que incentivam as senhoras a produzir. Então não se pode atribuir a culpa às senhoras em grande parte. Aqui é um assunto, uma preocupação que tem muito a ver com o país, com as políticas do país e do mundo. Vamos notar que no mundo isso é uma prática do mundo ainda. Ora, para incentivar as senhoras a escreverem, a antiga direção do Memorial Antônio Agostinho Neto criou um prêmio que só durou 1 ano. E o curioso é que agora o homem que chefiava
ou dirigia, o gestor do memorial, agora é o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente. Na altura ele criou este prêmio Um Buquê de Rosas para Ti, um prêmio que tem como base a poesia de Agostinho Neto, um poema. Este nome do prêmio é o título de um poema de Agostinho Neto que fez para a sua esposa, Eugênia Neto, que também é escritora. E este prêmio teve como vencedora a senhora Luísa Fresta, teve ainda como